Quando a gente pensa em bombeiro, o que vem à cabeça? Ação, sirene, o combate ao perigo, certo? Essa é a imagem clássica. Mas e se eu disser que a missão deles está evoluindo para algo muito, muito maior? Vamos mergulhar em como o Corpo de Bombeiros de Goiás está se reinventando e adicionando uma nova função essencial, a de educador ambiental. E isso já nos joga direto numa pergunta central. O que, afinal de contas, define um bombeiro nos dias de hoje? Será que é só a capacidade de responder emergências com técnica e bravura? O material que a gente analisa hoje nos mostra que o buraco é bem mais embaixo. A chave para entender isso está numa virada de mentalidade. A gente está saindo de um modelo que só reage aos problemas para uma postura de proteção ambiental proativa. E por que isso é tão importante? Simples. Prevenir significa menos desastres, comunidades mais seguras e, claro, um ambiente mais saudável para todo mundo. Isso agora, inclusive, faz parte da missão constitucional da corporação. Ok, vamos organizar as ideias. Nosso roteiro de hoje vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender melhor essa nova missão ambiental. Depois, vamos decifrar o mapa que guia esse ensino. Em seguida, a gente vê como a teoria vira prática no dia a dia. E, por fim, vamos focar na peça mais importante dessa engrenagem toda, o sargento multiplicador. Começando então pela nova missão. Olha, não é pouca coisa. A atuação do Corpo de Bombeiros de Goiás foi expandida oficialmente. Agora, além de salvar vidas e proteger patrimônios, a Constituição do Estado diz com todas as letras que eles também têm o dever de proteger o meio ambiente e os nossos recursos naturais. E o que dá a base legal para tudo isso? Uma lei importantíssima, a PNEA, a Política Nacional de Educação Ambiental. Basicamente, ela diz que educação ambiental é um processo para a gente construir valores, conhecimento e atitudes para conservar o meio ambiente. Pro sargento lá na ponta, saber da PNE significa que a orientação que ele dá a um produtor rural, por exemplo, não é um improviso, sabe? É parte de uma estratégia nacional com respaldo na lei. Agora, uma das partes mais interessantes é que essa educação funciona em 2 frentes ao mesmo tempo. Uma frente interna, que é para criar uma cultura de consciência ecológica dentro da própria corporação, e outra externa, que é para levar conhecimento prático para a comunidade sobre como prevenir incêndios, usar água de forma consciente e proteger nosso cerrado. E é aqui que entra a figura-chave dessa nova doutrina, o terceiro sargento. Ele é visto como o elo crucial, a pessoa que vai transformar essa política ambiental em ações práticas. Ele deixa de ser só um executor de ordens para se tornar um multiplicador de conhecimento, um verdadeiro líder pedagógico. Beleza, agora vamos avançar e entender como é que esse conhecimento todo é estruturado e passado adiante. Essa parte é sobre o mapa do ensino, ou seja, a metodologia que dá forma a todo o treinamento ambiental do bombeiro militar. O conceito principal aqui é a matriz de ensino. Pensa nela como se fosse a planta baixa de um prédio, um mapa que guia toda a jornada de aprendizado. Ela não diz só o que ensinar, mas principalmente por que ensinar e quais competências o sargento precisa ter para ser eficiente. Essa matriz garante que o conhecimento não seja só teórico, mas que seja útil na realidade da rua. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente o princípio mais importante. A matriz de ensino nasce da pergunta: para quem a gente está ensinando? A resposta para isso muda tudo. É ela que define se a linguagem vai ser técnica, mais lúdica ou super prática, garantindo que a mensagem seja não apenas ouvida, mas de fato compreendida. E para ficar ainda mais claro, vamos fazer uma analogia. A matriz de ensino é o plano estratégico, o mapa da operação inteira. Ela define o porquê e o quê. Já o plano de aula é o plano tático, é a ordem de uma missão específica. Ele detalha o como e o quando. A matriz orienta o plano e assim cada aula contribui para o objetivo maior. E a construção dessa matriz não é feita de qualquer jeito. Ela segue um fluxo bem lógico e rigoroso. Primeiro, identifica-se o público. Depois, define-se o propósito daquele treinamento. A partir daí, se estabelece as competências que o sargento precisa desenvolver para só então escolher os conteúdos e as melhores formas de ensinar e avaliar. É um processo pensado, focado em resultado. Certo, chegamos na parte da aplicação real. Como é que toda essa estrutura pedagógica se transforma numa comunicação que de fato muda o comportamento das pessoas e previne desastres? A palavra-chave aqui é adaptação. Não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo na educação ambiental. Para o sargento, ser um bom comunicador significa saber ajustar a linguagem, os exemplos e os recursos para a realidade de cada grupo. É uma nova habilidade, tão importante quanto as técnicas de combate a incêndio.
E aqui a gente vê exemplos claros dessa versatilidade. Com as crianças no programa ProEbom, a abordagem é lúdica, visual. Com os novos recrutas, o foco é na base técnica. Já com produtores rurais, a conversa é direta, prática. Como fazer um acero, como proteger uma nascente. Cada público, uma estratégia diferente. Dentro do contexto militar, essa pedagogia se apoia em 3 pilares muito fortes. Primeiro, o exemplo. O instrutor e depois o sargento têm que ser o modelo de conduta. Segundo, a disciplina. A preservação é tratada como um dever, tanto ético quanto normativo. E terceiro, o resultado. O objetivo final é uma mudança real de atitude, não só decorar um monte de regra. E tudo isso nos leva, finalmente, à nossa última sessão, totalmente dedicada ao elemento humano que faz essa estratégia toda funcionar na prática, o sargento multiplicador. A escolha do terceiro sargento, pessoal, não foi por acaso. Foi totalmente estratégica. Ele é o graduado que está mais perto da tropa no dia a dia e, muitas vezes, é o primeiro contato da corporação com a comunidade. Ele está na posição perfeita para ser esse canal direto que transforma as diretrizes em ações do cotidiano. Para isso, é claro, a formação dele é fundamental. O sargento aprende a planejar ações educativas, a orientar a própria equipe, a executar projetos de prevenção na comunidade e até a avaliar o impacto dessas ações. Ele se torna, na prática, um verdadeiro gestor ambiental local. Desse modo, o papel do terceiro sargento se consolida como um pilar da missão moderna e sustentável do Corpo de Bombeiros. A liderança dele não só executa a política ambiental, mas ajuda a transformar a corporação inteira numa grande escola de sustentabilidade. E o material de origem fecha com uma reflexão muito poderosa. Ser multiplicador, portanto, é ensinar pelo exemplo, inspirar pela atitude e servir com consciência ecológica. Uma frase que captura com perfeição a profundidade e a responsabilidade desse novo papel. E para fechar, fica uma reflexão no ar, né? Se os bombeiros podem assumir esse papel com tanta propriedade, que outras profissões nas nossas comunidades também poderiam se tornar esses multiplicadores de uma consciência ambiental? Fica aí a pergunta.